Olá, gente. Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira rápida, clara, descomplicada, bem-humorada. Dê o seu like, inscreva no canal, clique na sinetinha. Nós precisamos de você. Hoje a gente vai falar do retorno das grandes operações policiais nas comunidades carentes do Rio. Vamos falar também do possível retorno do ex-deputado Jean Willis, caso Lula ganhe as eleições. Vamos falar também do que nós aprendemos e não aprendemos com a Lava Jato e do Vale Caminhoneiro. Tudo aqui no Entretanto, estou aguardando você. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Fosse eu marqueteiro do Lula, e graças a Deus eu não sou, eu arrumaria um jeito de mantê-lo longe de apoios questionáveis e de manifestações de opiniões que, porventura, pretendam enaltecer o candidato ao retorno à presidência da República, na verdade, o ajudam a enterrar mais ainda nesta sua campanha quixotesca. A verdade é que, viva a democracia, o Lula não deve ouvir os seus marqueteiros e não deve se isolar como deveria de amigos que muitas vezes são muito mais perigosos do que inimigos. É o caso do ex-deputado, ex-BBB, ex-cuspidor, Jean Willis, que disse que se exilou, renunciou ao cargo para o qual for eleito de deputado federal e foi viver em países paradisíacos da Europa com medo da repressão e de ameaças de morte por parte das forças conservadoras no poder. E foi viver para a Europa e agora falou que se Lula for eleito, volta certamente, apaniguado, protegido, como Cesare Battisti, o terrorista italiano, que era cliente do ministro Barroso, permaneceu protegido aqui no Brasil enquanto os governos de esquerda estiveram à frente deste nosso país tão querido e tão problemático. Jean Willis, no entanto, não fugiu de forças reacionárias. Ele precisa antes explicar o que está provado, mas não é comentado, né? Com os contatos dele com o homem da facada, com Adélio Bispo, enquanto Jean Willis era deputado pelo PSOL. Ele precisa explicar os contatos dele com Davi Miranda, que era o seu suplente, que assume quando ele renuncia e vai fazer palestra na Alemanha. Davi Miranda, que é casado com o Greenwald, o GG, do site Intercept Brasil. GG, que está solto graças ao entendimento do ministro Supremo Gilmar Mendes, que entende que receptação clandestina de sigilo telefônico, de troca de mensagens telefônicas, como foi na Vaza Jato do Intercept, que essas interceptações clandestinas e que o crime de receptação de mercadoria proveniente de crime, no caso de receptação desse vazamento de informação, e que o crime de divulgação de mensagens protegidas por sigilo de dados, Gilmar Mendes entendeu que tudo isso é liberdade de jornalismo, de exercício da profissão de jornalista, é liberdade de manifestação de opinião e é liberdade de imprensa, protegido o sigilo de fonte. Só por causa disso, desse entendimento de Gilmar Mendes, que o Intercept Brasil está no ar e que o GG, o Greenwald, o marido do Davi Miranda, que é o suplente entronizado no poder com a renúncia do Jean Willis, só por isso que
esse quadro de coisas permanece com esse povo todo solto e Jean Willis lá fora, aparentemente mantido por Davi e GG, o que também foi veiculado, não é fake news e não se sabe ainda por que não é divulgado mais, né? A quem interessa calar sobre estes e outros assuntos que prejudicam o lado de esquerda, prejudicam o lado progressista da política brasileira. Nossa mídia que não deveria ter lado algum. O único lado seria o da informação, né? Gente assim como Jean Willis é o seguinte, se tiver eleitor indeciso e souber que Jean Willis está voltando com as suas paradas, com os seus segredinhos, com os seus adélios bispos, é capaz de votar do outro lado. Cuidado, viu, Lula? Não sei se vocês sabem, a maioria com certeza já ouviu dizer, se não leu, né? Eu tenho uma obra de ficção, além de uma obra de não ficção, e um dos meus personagens, eu escrevo romances policiais de gótico americano, um dos meus protagonistas, o Inspetor Silva, já presente em 3 obras, ele é o que os franceses chamam de physique du rôle. Ele tem o physique du rôle, ele é muito semelhante ao ator, isso na minha cabeça, nas minhas páginas, nas minhas ideias, ele é muito semelhante ao ator Paulo Betti. De maneira que se um dia eu tiver a alegria de ver transpostas as minhas páginas, as minhas ideias e os meus livros para as telas do cinema, eu gostaria muito que o Paulo Betti fosse o protagonista. É um ator fantástico, na minha opinião. Muito embora ideologicamente a gente possa não concordar com ele, mas pelo menos não é aquele chatinho de plantão à la Zé de Abreu, à la Chico Buarque, que entremeia palanque eleitoral com atuação dramatúrgica, com atuação artística, e nada contra esses artistas, todos eles brilhantes. Só que eu acho que cada macaco no seu lugar, né? Paulo Betti disse uma frase emblemática há uns 20 anos atrás, que eu não vou esquecer também, não se faz política sem pôr as mãos na merda. Não se faz política sem pôr as mãos na merda. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos que entender que a classe política não é uma classe de sacerdotes monacais, de virgens vestais, acima de qualquer suspeita, sem qualquer defeito, sem qualquer crítica, sem qualquer objeção moral, e que qualquer coisa que façam de errado devem ser afastados, devem ser defenestrados, não servem para a República e têm que ser punidos. Não se dá, um advogado amigo meu sempre fala isso também, Dr. Zé Sebastião Chayerdib, um decano da advocacia aqui em Minas Gerais, não se dá cavalo de pau em transatlântico. Um fenômeno da classe política. Que não é um fenômeno, na verdade é lamentável, mas é explicável. Extrema vinculação da classe política com a classe econômica, e isso com todos os desdouros, transtornos e méritos que isso acarreta, porque sem poder econômico também você não faz nada num país capitalista, mas numa relação que dura desde Dom Pedro II, né, você não pode, de uma hora para outra, prostituindo os institutos da prisão temporária, da prisão preventiva, da delação premiada, dos inquéritos intermináveis. Você não pode fazer terra arrasada da classe política, porque você precisa dela. Quando você faz terra arrasada da classe política, é que surgem os aventureiros, é que surgem os reveses, é que surgem as revoluções, é que surgem os discursos de ódio. Toda mudança para melhor é muito bem-vinda. A Operação Lava Jato deveria ter nos mostrado uma maneira melhor de judicializar a política.
Os seus erros, no entanto, nos ensinaram muito mais do que os seus acertos. Nós aprendemos o quê? Delação premiada e prisão temporária, prisão provisória e prisão preventiva não são instrumentos de coação. Só devem ser utilizados quando indispensáveis à obtenção da verdade real em casos de crime grave, para bem da administração da justiça e para a pacificação da sociedade. Juiz tem que trabalhar dentro do processo e não sob os holofotes da imprensa, sob o poder midiático dos portais de notícia. Nós aprendemos que juiz não é caçador de corrupto. Juiz julga conforme as provas, absolvendo ou condenando. Juiz não compra briga com sangue no olho, faca na caveira, não compra briga de polícia, de promotor, de Ministério Público. Porque na hora que o pau quebra, todo mundo tira a bunda da seringa. Fica o juiz. Nós aprendemos que não adianta fazer prisão e condenação esportiva. Prenda e solte. Condene e absolva. Pesque e solte. Não apazigua a sociedade. Cria uma insegurança jurídica muito grande. Um desmazelo ainda maior para com a imagem da justiça. O tanto de gente que foi preso, foi solto, foi condenado, foi absolvido, estava inelegível, está elegível. É ridículo isso aos olhos do eleitor. É ridículo isso aos olhos do cidadão brasileiro. É ridículo isso aos olhos da imprensa e da população mundiais. Nos dá uma cara de república de bananas. Nós devemos, o direito penal existe para ser aplicado com rigor, como última ratio, como último exército, quando outros ramos do direito não surtiram mais efeito ou intimidaram aos candidatos a infrator. Não como primeiro remédio, que é o que foi feito nesses inquéritos intermináveis da Lava Jato, que só serviram para desconstruir a imagem do Poder Judiciário, desconstruir a imagem do Ministério Público Federal, que hoje partiu para cima do Augusto Aras, que é um cara 100%, que é um cara nota 1000, que é um cara verdadeiramente imparcial, que é aquilo que Carnelucci dizia, é o Ministério Público um magistrado tornado parte. Aras é um magistrado tornado parte dentro do Ministério Público. E os próprios pares, ainda lavajatizados, tentando queimá-lo interiormente, uma covardia. Tentaram fazer isso com o Rodrigo Janot também. Né? Nós deveríamos aprender muitas lições com a Lava Jato. Principal delas, do Paulo Betti. É impossível fazer política sem pôr as mãos na merda. É impossível fazer política sem pôr as mãos na merda. O Poder Judiciário tem que entender isso. O povo brasileiro, a imprensa tem que entender isso. A classe política não é uma classe de virgens vestais. Falamos em pôr a mão na merda quando se fala de política para poder falar do Vale Caminhoneiro. Parece, para muitos, que o presidente Jair Bolsonaro e o seu homem forte da economia, Paulo Guedes, estão inovando por aqui com fins eleitoreiros. Primeiro, por motivos que eu não vou cansá-los repetindo, reprisando, reiterando, uma crise mundial está fazendo um monte de países do mundo criarem gatilhos deflacionários, ou seja, para diminuir a inflação, né? Subsídios, cláusulas de barreira econômica, cláusulas protecionistas de mercado para proteger a renda interna dos afluxos e refluxos da renda externa e uma série de impostos negativos, ou seja, o imposto é aquilo que o governo arrecada do cidadão, o governo está começando agora a dar dinheiro para o cidadão. Para quê? Para escapar da crise que é globalizante. Aí vem pandemia, guerra da Ucrânia, e crise de abastecimento, e gás natural, e coisa que o valha. Os países que não estão fazendo isso estão quebrando mais ainda. Portanto, não é um artifício eleitoreiro. Que o diga a Argentina, que voltou ao caos econômico. Bom, Reinaldo Azeredo, o maior rábula é aquele prático de direito. Aquele cara que não é jurista, mas cismado em entender de direito. O Reinaldo de Azevedo, que é o maior rábula do jornalismo brasileiro, diz que é desvio de finalidade.
deve ter aprendido com o seu guru, o ministro Gilmar Mendes, sobre isso, porque um ouve muito ao outro, né? Mas desvio de finalidade algum. Foi aprovada uma PEC dizendo que a crise é mundial e que, porque a crise é mundial, liberando o orçamento. É claro, senhor Reinaldo Azeredo, que nós vamos ter duas coisas. Reflexos econômicos desse abalo nas nossas finanças. Isso não é pedalada fiscal. Pedalada fiscal cometeu a Dilma quando fez a revelia do Congresso. Bolsonaro não é tão burro, nunca foi burro como a Dilma foi, de fazê-lo a revelia do Congresso. E é claro também, né, que você responde pelos seus defeitos e pelos seus méritos. E é mérito do presidente Bolsonaro e da sua equipe econômica verem o problema e encontrarem a solução, como, aliás, a maioria dos países desenvolvidos do mundo o está fazendo. Estados Unidos, França, etc. Vai ter reflexo eleitoral? Acreditamos que sim. Mérito e demérito geram reflexo eleitoral, né? Até porque o Jair Bolsonaro tem que olhar para a sociedade civil, inclusive com o Vale Caminhoneiro, classe dos caminhoneiros que tem sido bastante incisiva no seu apoio ao presidente da República na sua caminhada para a reeleição. Mas se ele não olhar para a sociedade civil, ele olhar para quem? Rede social, partido político, poder judiciário. Todas as porteiras foram fechadas para o presidente Jair Bolsonaro, graças ao aparato, aos quadros de oposição existentes nos diversos poderes da República, que impedem ou tentam impedir o presidente da República de governar de maneira plena por autênticos 4 anos, por plenos 4 anos, por incríveis 4 anos, a ponto do ministro Barroso exigir do presidente da República que ache lá a dupla de sumidos lá na Amazônia, como se o Bolsonaro tivesse que pular de paraquedas lá e achar os caras igual um super-herói. Ou seja, cobram-no pelo que ele não precisa fazer e não o enaltecem e não o deixam fazer o que ele precisa fazer. Então ele tem a sociedade civil, ele tem que valorizar a sociedade civil. E ele precisa dela não para se reeleger, mas para governar. Portanto, medidas que têm que ser feitas e que não são desvio de finalidade, seu Reinaldo Azevedo. Não estavam proibidas as operações nas favelas, mas eis que houve agora, o ministro Supremo Edson Fachin havia proibido durante a pandemia por questões humanitárias, por questões sanitárias. No direito brasileiro impera o princípio da presunção da boa-fé, ou seja, tudo é de boa-fé a menos que se prove cabalmente o contrário. Então, que o ministro Fachin tenha decidido isso, não por nenhum viés ideológico, mas para preservar as vidas das pessoas nos altos dos morros. Afinal de contas, também vive gente de bem nas comunidades, nas favelas, que tenha sido por isso. Mas parece que esse armistício acabou, porque morreu gente lá, né? Mais uma investida nos morros cariocas. E aí vem o pessoal dos direitos humanos, gente. Estamos em uma guerra civil declarada, escondida atrás de outdoors, de imprensa, de comércio, de turismo, de consumo, de uma sociedade intensamente consumista, mas estamos numa guerra civil. No Rio e em São Paulo, morre mais gente de morte violenta, de morte a tiro, do que no Afeganistão, em combustão, até Afeganistão em combustão, Afeganistão em combustão política, e na Ucrânia em guerra. Morre mais gente por dia no Rio e em São Paulo do que na Ucrânia em guerra. Eu tive em Portugal, polícia lá anda de fardinha de escoteiro com revólver 38. Aqui um policial anda armado igual o Robocop e ainda morre. Em que mundo que vocês estão? Em guerra morre inocente também.
Morro, comunidade, tem bandido, tem gente inocente. Quem está perto de bandido vai correr risco de fogo cruzado. Assim quem mora perto de polícia. São as antíteses de uma guerra. Quem mora perto de zonas de conflito, zona quente de criminalidade, ZQC, vai correr risco de vida. É uma guerra com vários fundamentos, com vários motivos, com várias causas. A principal delas é a impunidade. Se solta muito no Brasil, se prende muito pouco no Brasil, se fica muito pouco tempo preso no Brasil. Os presídios penitenciários servem para formar criminosos. As leis penais brasileiras têm que ser recrudescidas, agravadas. Porque, do contrário, a sociedade civil que vai para trás das grades. A vítima que fica presa. Agora, é claro, eu prendi, eu quero reeducar, eu quero ressocializar, eu quero tratar bem. Isso é outra coisa. Mas sem fazer proselitismo, sem fazer demagogia com o direito do povo a viver em paz. Um direito que é um direito fundamental, viver sem medo. Franklin Delano Roosevelt falou isso para o Congresso americano quando convenceu o seu país, através do Senado, a entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, que foi determinante para Hitler não ganhar a Segunda Guerra Mundial. Ele falou, nós, americanos, temos um direito fundamental, os Founding Fathers, os caras que libertaram os Estados Unidos da Inglaterra, nós temos um direito fundamental, que é o direito a não viver com medo. E essa legislação leniente nos faz viver com medo. O cara te assalta hoje, tá solto amanhã, passa na sua rua depois de amanhã. Aí esse cara morre no morro, numa troca de tiro, e é coitadinho. E tem outra também, imprensa. Presta atenção. Morreram 2 que não tinham antecedentes criminais. Eram inocentes. Não eram inocentes. Eram presumivelmente inocentes. Significa só que não haviam sido ainda condenados, talvez não tivesse nenhum inquérito contra eles, porque não foram pegos. Ou seja, gozariam, se vivos fossem, de todos os direitos inerentes a um cidadão inocente dentro de um processo. Gozariam, se vivos fossem, de todos os direitos inerentes a um inocente dentro de um processo. No fogo cruzado, com um fuzil na mão, não tem presunção de inocência não, Brasil. Tá? Quem está no fogo cruzado responde pelo risco criado, ainda que não tenha sido criado por ele, ainda que tenha sido criado pela sociedade, através dos seus dignatários, através dos seus legisladores e através dos seus juízes, que às vezes são muito mais lenientes do que a lei penal já o é. Tá morrendo mais gente aqui do que na Ucrânia. Em guerra! Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.